Beleza, pessoal? Estamos de volta para mais uma aula com o professor Arlan Costa. Hoje é nossa aula de economia. Seja bem-vindo. Você pode acessar essa aula no nosso canal do YouTube. Participe, deixe lá o seu joinha e também lá você pode participar na parte de comentários, respondendo algumas perguntas que no decorrer da nossa aula nós vamos deixar disponível através do nosso chat. Então vamos lá, nossa aula de hoje, vamos começar hoje falando sobre inflação. E aí a gente já começa com essa pequena charge aí, né, mostrando essa história engraçada que vai falar sobre a inflação. Se é que a inflação é algo engraçado, né? Tá aí o dono de casa chega, ô Diomar, cadê o aumento do salário mínimo que eu deixei aqui? Aí a esposa responde, sei lá, Sandoval, nem percebi que tinha aumentado o seu salário. No fundo, foi a inflação que devorou o salário do cidadão. Então é isso que nós vamos falar hoje, sobre inflação, conceitos e tipologia. Seja bem-vindo à nossa aula de economia com o professor Arlan Costa. Bom, antes de mais nada, nós vamos começar assistindo inflação, essa reportagem. A palavra assusta os brasileiros, principalmente quem enfrentou os tempos de inflação alta nos anos 80, início da década de 90. Você que é jovem, na época muitas famílias faziam estoques de produtos em casa para escapar dos aumentos. Uma pesquisa da FEComércio do Rio de Janeiro mostra que, passados 15 anos, o comportamento do consumidor mudou muito. Compras menores, mais rápidas e bem selecionadas é o costume hoje nos mercados do país. Pesquiso tudo. E vou comparando. Onde está mais barato eu compro, onde está mais caro eu não compro. A inflação oficial do ano passado foi de 5,9%. Pesou no orçamento das famílias brasileiras. Porém, quando comparamos com a situação econômica que o país tinha há 15, 20 anos, notamos que o comportamento dos consumidores mudou bastante, porque os preços não sobem mais naquela velocidade acelerada que nossas reportagens registraram na época. O feijão tem até 7 preços diferentes dos supermercados, dependendo da qualidade do produto. Este aqui é o mais barato, custa 138 cruzeiros o quilo. Mas comparando o preço de janeiro até agora, o feijão aumentou 2.782%. Nos anos 80, as máquinas de remarcar trabalhavam dia e noite. E na tentativa de frear este círculo vicioso, foram muitos pacotes e moedas diferentes. Uma pesquisa da Federação do Comércio do Rio ajuda a entender como foi a mudança no ritmo da inflação. Nos últimos 10 anos, o preço da cesta básica subiu 124%, um aumento bem menor do que o registrado em apenas 3 meses de 1994. Às vésperas do Plano Real, a inflação entre abril e junho chegou a 203%. Na casa desta secretária, a despensa ficou menor. O freezer foi doado, abriu espaço para uma mesa. O marido não tem saudades do tempo em que fazer as compras levava o dia inteiro. Fazer compra para estocar, enchia o carro de compra, tinha que durar um mês. O Ricardo estava na época com fralda. Usava fralda e faltava fralda, porque o governo taxava alguma medida para congelar aquele preço que já estava muito alto e simplesmente o produto sumia. Ricardo, de 22 anos, não viveu esta realidade e hoje consegue planejar os gastos. Eu tenho a parte que eu gasto nas minhas saídas e nas minhas coisas pessoais, que eu compro para mim, para cuidar um pouco mais de mim. Com certeza nossos filhos não passam pelo que nós passamos. As vantagens são maiores quando você está com dinheiro. Bom, pessoal, essa reportagem aí, né, você viu, ela é de 2008, nós já estamos há 12 anos dessa reportagem do Jornal Hoje, mas ela é muito atual, né, porque ela fala sobre a questão da inflação e dos impactos dela na economia e, é claro, nos hábitos de consumo da população. Mas vamos entender o que é inflação. Bom, inflação ele é definido como uma situação em que há um aumento contínuo e generalizado de preços. Por isso que eu destaquei contínuo e generalizado, ou seja, para que exista a inflação, os preços eles têm que aumentar continuamente, ou seja, não é por tempos sazonais, é um tempo prolongado, e esse aumento ele tem que ser geral. Todos os preços da economia eles devem subir. Então, de cara, a gente já pode afirmar que só é considerado inflação quando há
um aumento de todos os preços, né, e também em tempos prolongados. Ou seja, mudanças sazonais de preço não contam na inflação, não são contados, não são considerados na inflação. Beleza? Vamos adiante. Essa informação você vai encontrar no livro Economia e Mercados, Introdução à Economia, do César Roberto Leite da Silva, na página 99. Esse livro já está disponível em PDF para vocês como material de estudo. Bom, ainda sobre inflação, já que nós definimos o conceito de inflação, nós vamos falar sobre os tipos de inflação, porque existem várias formas de identificar a inflação. Existe a inflação de demanda, né? Existe a inflação de oferta ou inflação de custos, e existe também a inflação inercial, tá? Eu digitei errado aí, tá? Inercial, mas é inercial, tá bom? E nós vamos entender passo a passo o que significa cada um desses tipos de inflação, né? E é bom a gente lembrar que realmente há uma relação entre aquelas teorias da oferta e da procura, da demanda e da procura, para você também identificar a inflação. Então, são esses os 3 tipos básicos de inflação: inflação de demanda, inflação de custos ou inflação de oferta e inflação inercial. Mas vamos ver o que significa cada uma delas. Bom, primeiramente nós temos a inflação de demanda. Bom, a inflação de demanda ela acontece quando há um aumento na procura de um determinado bem, sem que exista uma resposta compatível da oferta. Sendo assim, é necessário aumentar o valor desse bem para que haja um equilíbrio na economia. Ou seja, quando os produtos eles começam a ser bastante procurados, a população ela vai começar a exagerar o consumo, digamos assim, daquele produto e, consequentemente, ele vai faltar, vai haver a escassez do mesmo. Então, para que haja um equilíbrio na economia, a tendência é que o preço dessas mercadorias elas aumentem. E aí vai acontecer a inflação de demanda, ou seja, um aumento do preço ocasionado pela demanda exagerada dos produtos por parte da população. E nós, atualmente, vamos ver isso muito facilmente quando nos relacionamos ao álcool em gel e, mais recentemente, o medicamento, a ivermectina, né, que está faltando nas farmácias e onde você encontra o preço é abusivo. Mas, detalhe, viu? Comunicado muito importante. Mesmo a inflação de demanda ser algo relacionado à procura exagerada dos produtos e, consequentemente, aumento de preço desses produtos que estão sendo procurados, mas a inflação só ocorre quando há uma alta generalizada de preços, e essa alta também acontece de uma forma continuada, ou seja, por um tempo prolongado. Então, nós não podemos dizer que o aumento do álcool em gel, o aumento da ivermectina são motivos da inflação. Então, a inflação não está relacionada somente a esses 2 produtos. É uma alta geral de preços. Todos os outros preços subindo e durante um determinado período, ok? Bom, então vamos falar agora sobre a inflação de custo, ou, no caso, a inflação de oferta. É o tipo de inflação que acontece quando a demanda permanece estável, ou seja, o pessoal continua procurando, né, nem houve aumento nem diminuição na procura de um determinado produto, mas os custos de produção para os empresários eles se elevaram. Como assim, professor? Bom, vamos imaginar que um determinado produto ele está tendo a procura normal, né? Só que houve um aumento nos insumos, né, de um determinado produto. Vamos imaginar aqui o queijo. Pronto, vamos imaginar aqui queijo. O queijo, o pessoal está comprando queijo normalmente, não houve um aumento no consumo, nem uma diminuição no consumo, está tendo procura normal. Porém, os produtores, por conta do aumento da ração, digamos assim, ficou mais caro dele manter o rebanho dele e, consequentemente, o leite vai ficar mais caro para ele. A vaca está dando menos leite, vamos supor, e ele tem menos leite para produzir o queijo. Consequentemente, ele vai ter, para ele produzir 1 quilo de queijo, ele vai gastar mais leite, ou vai ter menos leite para produzir aquele queijo. Então, está aumentando os custos de produção.
Então, o que é que acontece? Nesse momento, se torna, para o empresário, menos motivador ou menos motivante ele produzir um produto. Então, ele não quer que haja muito consumo daquele produto, porque nesse momento não está compensando vender aquele produto. É preferível que ele guarde aquele produto para que aconteça no momento em que ele ganhe mais com isso. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai aumentar o preço por conta de que ou ele quer diminuir o consumo do produto ou ele quer equilibrar o ganho dele, haja vista houve um aumento no preço dos insumos que ele usa para produzir aquele produto. Então, se ele está gastando mais para produzir um produto, ele vai ter que repassar esses gastos para o consumidor final, aumentando, portanto, o preço. Isso seria mais ou menos a inflação de oferta, né? Dessa forma, tende a ocorrer uma redução da oferta de mercadoria. Com a queda na produção, a mercadoria fica mais escassa e chegará ao consumidor final a um preço mais elevado também. Então, assim, isso tem muita relação com o custo de produção daqueles que estão produzindo. Nunca é pouco lembrar que a inflação só ocorre quando há alta generalizada dos preços e essa alta acontece de forma continuada, ou seja, tempo prolongado. Então, essa aqui é um modelo de inflação de oferta, mas para efetivamente acontecer a inflação, tem que haver uma alta generalizada de preços. Inflação inercial. O que é a inflação inercial? Bom, a inflação inercial também é conhecida como inflação psicológica. Ela ocorre quando a população, de modo geral, acredita que os preços irão continuar subindo. Essa crença se deve a um processo conhecido por indexação da economia. Ou seja, indexar significa atrelar preços. Bom, isso ocorre muito quando acontece, por exemplo, alta dos salários. Houve um reajuste dos salários. Então, automaticamente, as pessoas aumentam os preços das mercadorias porque acham que com o aumento do salário vai aumentar as despesas daqueles que produzem ou daqueles que comercializam, né? Mudança nos contratos, por exemplo, aluguel. Muitas vezes os aluguéis eles são aumentados anualmente sem que haja inflação. O cara aumenta o valor do aluguel baseado nas taxas de inflação ou nas taxas de juros, né, que são determinados por esses índices, o IGPM, né, o INPC, o IPCA e os outros indexadores da economia. Então, esse aumento, essa inflação inercial, ela ocorre, às vezes, sem nenhum motivo plausível, apenas por uma questão especulativa da economia, né? Mas também se enquadra às situações anteriores. Só é inflação se houver aumento generalizado de preço e por um tempo prolongado na economia. Beleza? Então, visto essa primeira parte, vamos a um pequeno quiz no nosso chat. Você pode responder essas perguntas lá na página do YouTube, né? Na página de respostas ou de comentários, você vai colocar a resposta. Coloca seu nome, coloca a resposta a essas perguntas. Primeira pergunta: como deve ser a alta de preços para que realmente possa admitir que há inflação, né? Isso já, aquelas paginazinhas vermelhas, deixa muito bem clara a resposta dessa pergunta. Outra pergunta: quais são os 3 tipos de inflação existentes? Nós acabamos de apresentar. Quais são os 3 tipos? Você vai colocar lá na sua resposta. E em terceiro, no meu comentário, eu falei de alguns fatores que podem causar inflação de oferta, né? Eu falei sobre, e dei 2 exemplos, né? Então, quais são? Cite pelo menos 2 situações que eu citei aqui, né? A respeito da inflação de oferta. Então, você vai responder lá no comentário, você coloca o seu nome e a sua resposta para essas 3 questões, para a gente poder estar avaliando a sua resposta posteriormente, beleza? Então vamos adiante. Bom, nós vamos agora tratar como é que é calculada a inflação. Eu tirei essas informações aí do site do IBGE, www.ibge.gov.br, explica inflação. Você pode acessar lá e você vai ter bem detalhado isso. Bom, a inflação ela é calculada pelos índices de preço, comumente chamados de índices de inflação. E quais são esses, né? Bom, o IBGE ele usa como base esses 2,
né? São 2 produzidos pelo IBGE e são os mais importantes para você analisar os preços no Brasil. É o IPCA, considerado inclusive como o índice oficial do governo federal, e o INPC, que também é produzido pelo IBGE. Portanto, o IPCA e INPC são os 2 principais índices de preços avaliados no Brasil e são produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, mas o que são eles dois, IPCA e INPC? Bom, o propósito desses dois é o mesmo, medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pela população. E o resultado dessa pesquisa, ela vai mostrar os preços, se eles aumentaram ou diminuíram de um período para outro, de um mês para outro. A cesta básica do Brasil ela é definida pela pesquisa de orçamentos familiares, que é a POF, do IBGE, que, entre outras questões, ela vai verificar o que a população está consumindo e quanto do seu rendimento familiar é gasto com esses produtos. Né? É aquele cálculozinho percentual. Então, ela vai em consideração o arroz, o feijão, quantas pessoas gastam com locomoção, transporte de ônibus, né? O transporte de um modo geral, a educação com material escolar, a saúde, né? Médicos, hospitais, medicamentos, quantas pessoas gastam com diversão, lazer, que é cinemas e outras formas de entretenimento e tudo mais. Então, tudo isso é avaliado, é feita essa pesquisa de orçamento familiar e cada um desse indicador ele é comparado com o que as pessoas ganham e vai dizer quantos por cento a pessoa gasta com alimentação, com transporte, com educação, com saúde, com diversão, e aí vai formando os índices. Então, os índices de preço levam em conta não apenas a variação de preço de cada item, mas também o peso que cada um desses itens tem sobre o orçamento das pessoas. Então, ele compara o preço da mercadoria em relação ao que a pessoa ganha para saber se a pessoa está gastando mais ou menos com um indicador ou outro. E lá no site do IBGE você vai encontrar a calculadora do IPCA. É muito interessante você entrar lá no site do IBGE, e tirar essa sua dúvida. Pois bem, agora vamos entender um pouco sobre a diferença entre IPCA e INPC. Bom, o IPCA ele é bem amplo, né? Porque ele engloba uma parcela maior da população. Ele vai apontar a variação do custo de vida médio das famílias que têm renda mensal de 1 até 40 salários mínimos, ou seja, pega uma parte muito grande da população. Se você ganha um salário mínimo ou se você ganha até 40 salários mínimos, você vai ser pesquisado ou a sua situação vai ser analisada através do IPCA, certo? Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então, ela vai pegar aí de 1 a 40 salários mínimos. Já o INPC, ele é um pouco mais, minucioso. Ele vai verificar a variação de custo de vida das pessoas ou das famílias com renda salarial de 1 a 5 salários mínimos. E o INPC é muito importante porque ele tem uma visão daquelas pessoas que têm baixa ou média renda, né? Pessoal que tem de 1 a 5 salários mínimos, onde nós vemos que grande parte do salário dele fica comprometido com os gastos familiares, né? Aqueles gastos que a gente viu anterior. Então, o INPC é muito interessante porque ele tem uma visão um pouco mais geral da nossa população, porque, haja vista, grande parte da população brasileira está nessa faixa de 1 a 5 salários mínimos. Até 40 salários mínimos é uma situação muito restrita no nosso país. Bom, mas independentemente disso, apesar do INPC ser bastante voltado para a classe mais baixa, mas o governo federal ele vai usar o IPCA como índice oficial de inflação no Brasil. Portanto, ele serve de referência para as metas de inflação e para alterações na taxa de juros. Então, é o IPCA que o governo usa para medir realmente a nossa inflação e não o INPC. Beleza? Bom, então, o cálculo do IPCA ele é feito de uma forma muito interessante. Olha só como é. O IBGE ele faz um levantamento mensalmente em 13 áreas urbanas do país.
e é levantado aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais do nosso país. Quer dizer, são 13 áreas urbanas, 13 capitais, e nessas capitais são levantadas 430 mil preços, certo? E entre as capitais, eles são pesquisados em vários comércios, dá um total de 30 mil locais ou comércios diferentes, supermercados, lojas de conveniências, farmácias, né, pontos de lazer, enfim, tudo isso é pesquisado, é levantado para você ter um parâmetro do IPCA. E todos esses preços eles são comparados com os preços do mês anterior. Por exemplo, nós estamos no mês de maio. Então, a pesquisa do mês de maio é levantada e quando se tem esses números, eles são comparados com o mês de abril, o mês anterior, para saber se houve uma variação para cima ou para baixo no preço das mercadorias, tá certo? E isso vai refletir, é claro, como é que está a situação do preço ao consumidor de um período para outro. Nesse quadro aí você vê algumas capitais, né? E aí tem um comparativo entre o mês de abril e o mês de março desse ano. Você vê o IPCA de abril e o INPC de abril, são os dois indicadores. Então, vamos aqui a uma curiosidade. Você vai ver aqui na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ª linha, Fortaleza, a capital do estado do Ceará. Você vai observar que se você comparar o índice de preço ao consumidor amplo de abril em relação ao mês de março desse ano, nós vamos ver que houve uma queda de 12%, ou seja, os preços houveram uma redução de março para abril na capital cearense. E se você observar lá em cima, Brasil, você vai ver que o IPCA, né, teve uma redução de aproximadamente 0,31% se compararmos o mês de abril com o mês de março. Isso já do ano de 2020. Então esse quadro é muito interessante. Eu tirei esses dados, você vê aí, do IBGE, nessa semana que eu estava produzindo esse material. Então, é aí que você vai ver os índices de preços ao consumidor amplo medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que serve para medir a inflação em nosso país. Então, uma curiosidade é que o IBGE ele produz e divulga o IPCA sistematicamente desde o ano de 1980. Desde 80 que o IPCA ele serve como parâmetro para determinar os índices inflacionários em nosso país. Bom, além do INPC e do IPCA, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ele vai usar também outros índices inflacionários. Ele produz outras pesquisas e outros índices para também usar como parâmetro. Por exemplo, o IPCA 15. Bom, a diferença dele para o IPCA geral é que ele é coletado por um determinado período, que abrange, em geral, o dia 15 do mês anterior, o dia 16 de um mês até o dia 15 do mês de referência. Por exemplo, naquele quadro anterior, nós estávamos pegando março e abril. Então, ele pegou os preços, a pesquisa do dia 16 de março até o dia 15 de abril, para levantar um parâmetro para o IPCA 15. E ele é conhecido no Brasil como a prévia do IPCA, tá certo? Então, o IPCA 15 é um levantamento de preço e ele é uma aferição feita do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês de referência. Como eu falei, se você está pegando março e abril, você pega 16 de março até 15 de abril para você usar como referência para o IPCA 15. O IPCA significa, ele é o acumulado do trimestre. Ou seja, você pega o IPCA 15, analisa ele durante 3 meses e o acumulado desses 3 meses você vai usar como parâmetro para o IPCA-E. Outro indicador, IPP. Bom, esse é voltado para a indústria. Ele vai medir a variação de preços de venda de produtos e bens e serviços, né?
A sua sigla significa Índice de Preços ao Produtor, ou seja, ele serve para medir a variação de preços dos produtores, ou seja, o pessoal que está produzindo, a indústria, ele vai comprar insumos. Então, essa análise do IPP é em cima dos insumos, para ver o quanto está tendo de aumento no preço dos insumos para a produção. Lembra do começo da aula que nós estávamos falando sobre inflação de oferta? Então, o IPP vai ajudar na inflação de oferta. Outro indicador, SINAP. O SINAP ele é produzido em conjunto com a Caixa Econômica Federal. Nesse caso, o IBGE se junta com a Caixa Econômica para analisar esse índice. Por quê? Porque ele vai medir a variação de preço para o setor da habitação e de construção. Bom, a Caixa Econômica é quem mais atua nesse setor, né, com as linhas de financiamento para a construção. A sua sigla corresponde ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil. Então, ele é muito voltado para a questão da construção civil. Ele vai ajudar na questão dos indexadores para aluguéis, para os custos da produção da construção civil, né, construção de imóveis e tudo mais. Então, é outro indicador que é usado pelo IBGE para também indicar os fatores inflacionários do país. Bom, além do IBGE, nós temos outros institutos que também medem os preços do país. Nós temos o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. Ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e é formado por 3 índices diversos que medem os preços no atacado, que é o IPA, certo? Esse indicador ele é totalmente voltado para o mercado atacadista, certo? É o índice de preços do atacado. Também temos o índice de preços medidos ao consumidor, que é o IPC, né? O preço médio que é pago pelo consumidor. E também nós temos o INCC, que é um indicador que vai medir também os custos da construção, né? Vai olhar os preços da mão de obra, vai olhar o preço dos materiais de construção e tudo isso vai ser medido pelo INCC. O IGPM é comumente usado para contratos de aluguel. Também usa-se para medir o aumento do seguro de saúde, o reajuste das tarifas públicas. Tudo isso é usado como parâmetro para aumentar os preços desses segmentos, tomando por base o IGPM, que é medido pelo Instituto, a Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Então, esse aí é o IGPM. Lembrando que o IGPM, para ser constituído, ele usa aí esses 3 índices, que é o índice de preço ao atacado, índice de preço ao consumidor e índice de preço da construção civil. Beleza? Bom, também temos outros indicadores, que é o IPC da FIPE, índice de preços ao consumidor, que é medido pela FIPE, né? Índice de preço ao consumidor calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é a FIPE. Esse instituto, ele é só no estado de São Paulo, tá? No município de São Paulo. A FIPE ela atua desde a sua criação, lá na década de 70 ou 60, ele foi criado para medir a variação de preços ao consumidor no estado de São Paulo, mais precisamente na capital, São Paulo. Ele vai apontar a variação do custo de vida médio das famílias que têm renda de 1 até 10 salários mínimos. A FIPE também atua muito, a gente conhece bastante, na questão do preço dos veículos, né? Preço de venda dos veículos, novos e usados. Quando você quer comprar uma moto, quer comprar um carro, você vai lá, pesquisa a FIPE e você vai ver o preço médio que se está vendendo um determinado veículo. Obviamente, esses parâmetros estão relacionados à capital de São Paulo. Mas hoje também em algumas outras capitais, como Fortaleza, por exemplo, usa a tabela FIPE para você usar como parâmetro de preço para os veículos. Beleza? Bom, a gente viu aí o que é a inflação, como é que ela é calculada. Vale mais uma vez lembrar que a inflação, para que ela possa ser considerada mesmo inflação, tem que ter um aumento generalizado, ou seja, um aumento geral de preços, todos os preços da economia. E esse aumento,
ele não é de uma semana, de 15 dias, ele é um aumento por tempo prolongado, ele tem que perdurar por um determinado tempo para ser considerada a inflação. E a inflação, quando ela está muito alta, ela traz impactos para a vida da população, né? E muda significativamente os hábitos de consumo da população. Por quê? Porque ela vai impactar diretamente na capacidade de compra do cidadão, né? Se você ganha um determinado valor de salário e se as mercadorias aumentarem e o seu salário não aumentar, você vai diminuir a sua capacidade de compra. Mas no Brasil nós ainda temos outro agravante. Nós temos uma situação eterna, desde das antigas, que há uma defasagem, há um desequilíbrio entre os preços das mercadorias e o salário do cidadão. O salário da gente, ele está ainda muito defasado, ou seja, ele está muito abaixo do que deveria ser o salário mínimo para que o cidadão pudesse atender às suas necessidades básicas de alimentação, saúde e lazer. Se o brasileiro se nós fôssemos usar, algumas pesquisas já dizem que se nós fôssemos usar como parâmetro esses três pilares, alimentação, aliás, 4, alimentação, transporte, saúde e lazer, o brasileiro teria que ter aproximadamente R$3.000 como salário mínimo para que ele pudesse atender essas necessidades. Então, o brasileiro que ganha um salário mínimo, ele está sempre no sufoco. Ele está sempre tendo que abrir mão de alguma outra coisa. Por quê? Porque os gastos com isso, saúde, alimentação, lazer e transporte, vão muito além do que ele ganha. E aí nós dizemos que há uma defasagem salarial. Então, há sempre uma diferença muito grande. Por mais que aumente o salário, sempre quando aumenta o salário, aumenta também o preço das mercadorias. E aí nós temos sempre uma inflação. Por quê? Porque o poder de compra da população com o salário mínimo está sempre sendo reduzido, porque os aumentos estão sempre além dos gastos da população. Mas para discutir um pouco sobre a questão das causas da inflação, nós vamos receber o nosso convidado especial, que é o nosso Matheus Oliveira. Ele mora em Lisboa, em Portugal. Ele é meu sobrinho, né? E ele vem trazer para vocês uma pequena contribuição sobre os impactos da inflação na vida da população. Ele vai fazer um comparativo entre como é a situação de quem mora no Brasil e de quem mora na Europa, mais precisamente em Lisboa, Portugal. Com vocês, Matheus Felipe. Olá pessoal, meu nome é Matheus Oliveira. Fiquei muito contente por receber a oportunidade de estar gravando esse vídeo para vocês diretamente para Portugal, para falar um pouco sobre o poder de compra e a relação da moeda brasileira, o real, e o euro. Vamos ler um tema: a economia não ajuda se não houver princípios administrativos. O que eu quero dizer com isso? Se você sair do Brasil na intenção de juntar dinheiro, você tem que entender uma coisa: a diferença do valor da moeda de um país para o outro. Porque quando eu cheguei cá em Portugal, eu percebi logo uma enorme diferença no valor em relação do real, moeda brasileira, com o euro, que é a moeda aqui, né, de Portugal. Atualmente o euro está valendo, comparado ao real, 6,7 ontem. Hoje eu ainda não conferi, mas ontem estava 6,7 e já atingiu, nesse período de pandemia, já atingiu 6,12. Então a gente percebe de cara uma desvalorização muito grande do real. Isso, para quem está chegando em Portugal, é um desafio, é um pouco difícil, porque você vai sofrer uma perca financeira considerável. Então, será que compensa sair do Brasil, ir para o exterior, com a intenção de uma melhor qualidade de vida, com a intenção de juntar dinheiro? Será que realmente compensa? Será que nós conseguimos comprar mais com menos? É o que muitas pessoas falam, né? No Brasil, mesmo sem ir no exterior. A gente tem realmente essa sensação de que nós conseguimos comprar mais com menos. Por quê? É simples. A moeda vale mais. Então, não é que você vai ter mais dinheiro, mas você vai ter um poder de compra maior. Eu vou dar alguns exemplos muito interessantes. Por exemplo, vamos começar com o
vai encontrar Coca-Cola de 2 litros por 2 euros, 1,50. Uma de 1 litro você vai encontrar por 80 cêntimos. Uma diferença absurda. Mas algumas pessoas ainda vão virar e falar assim, mas se você pegar 2 euros, multiplicar por 6, vai dar 12. É a mesma coisa. Entretanto, você vai ter que comparar de real para real e euro para euro, para entender o poder de compra. Por exemplo, o salário mínimo no Brasil tem em torno de 1.100, vamos arredondar para 1.000 reais. O salário mínimo aqui, o salário básico, que a gente chama em Portugal, é em torno de 650, 700 euros. Mas tem a ajuda alimentar, de transporte, isso é em torno de 800 euros. Mas algumas pessoas ganham comissão aqui. É muito comum a gente ver lojas, estabelecimentos, utilizando a comissão como também forma de pagamento adicional. Então algumas pessoas conseguem um salário de 1.000, 1.200 euros. Mas vamos arredondar para 1.000 também, para a gente entender um pouco melhor esse poder de compra. Utilizando o mesmo exemplo da Coca-Cola, você com R$1.000 no Brasil, você gastaria R$12 para comprar uma Coca-Cola de 2 litros. Aqui em Portugal, com os mesmos 1.000 euros, você gastaria 2 euros para comprar a mesma Coca-Cola de 2 litros. Olha que interessante, o poder de compra totalmente diferente. Mas algumas pessoas vão insistir em calcular o euro para o real. Entretanto, você não está mais ganhando em real. Observe que você já tem R$12 a menos em R$1.000. Em Portugal você só tem 2 euros a menos em 1.000 euros. Então você tem uma quantidade a mais de dinheiro consigo. Vamos aumentar um pouco esse exemplo. Um iPhone 8 Plus no Brasil às vezes está em torno de R$3.500, R$4.000, não sei aí onde está. Mas aqui em Portugal, com o iPhone 8 Plus, você vai conseguir comprar em torno de 350 euros, 400 euros. Bom, é uma diferença considerável se você continuar analisando de euro para euro, real para real. Por quê? Para você conseguir comprar um iPhone 8 Plus no Brasil, com um salário mínimo de R$1.000, que a gente está usando no exemplo, você precisaria de 3 meses e meio, 4 meses para comprar. Isso se você gastar nada do seu salário, para poder comprar um iPhone 8 Plus à vista. Utilizando o mesmo exemplo do iPhone 8 Plus no euro, observe que você tem um salário mínimo de 1.000 euros e com 350 euros você compra um iPhone 8 Plus. Então seu poder de compra é enorme, porque em um mês, no Brasil você levaria o 4, você consegue comprar à vista um iPhone 8 Plus e a Coca-Cola. Olha que interessante. E ainda sobra dinheiro para você pagar um arrendamento, comprar a feira, enfim. Arrendamento aqui, para quem não sabe, é aluguel, e é um pouco elevado. Mas se comparado ao Brasil, ainda assim compensa, porque você já vai estar ganhando em euros. Só vai ser uma dificuldade para quem está chegando aqui na Europa. Então vamos concluir um pouco a nossa linha de raciocínio e entender melhor o que eu estou relacionando. Se nós estamos comparando